A tradição do Corpus Christi se confunde com a história de vida da professora e artista plástica Helena Botura. Da sala da sua casa, transformada em ateliê, ela se lembra com saudade de como tudo começou. O ano era 1948. Ela, ainda garotinha com 6 anos, já exercitava o seu talento precoce na ornamentação dos primeiros tapetes de Corpus Christi. Era o começo da história. Era o impulso para mergulhos cada vez mais profundos no oceano da arte. Porque era no tempo em que a comunidade fazia. Era um segredo quase que de não falar de estado, porque era de cidade, né? E a gente fazia, era desde os mais pequenininhos até os mais idosos, a família inteira, o quarteirão inteiro. E o desenho era mantido em absoluto sigilo. Ninguém contava para o quarteirão vizinho do que ia ser, que material. Porque essa procissão veio não crescendo. Ela foi iniciado a cobertura das ruas com folha de manga. No tempo que tinha paralelepípedo nas ruas, e as vovozinhas do Coração de Jesus escorregavam na subida. Então o material foi diversificando e foi passando por o que hoje acontece. Os materiais utilizados na ornamentação dos tapetes daquela época nem de longe lembram as soluções mais práticas empregadas atualmente. Até a evolução dos materiais, das cores e formas, tem e tiveram influência da inquietação artística de Helena Botura. Porque só na moldura que eu fazia em volta iam 16 tonalidades, mais a pele da Nossa Senhora, que é 3, 4 tons de pele, a roupa, o manto, o fundo. Então eu chegava aí com 60 caixas para a rua e eu mesma tingia. E quais eram os materiais? Era o material mais... começou com palha de arroz, depois com cedrinho, bico de papagaio, depois veio para tingimento de serragem, até pipoca estourada, porque não tinha nada branco, ou então farinha de mandioca, como eu já te falei. E por falar em inovação, até o acaso andou de mãos dadas com Helena Botura. O vidro moído, por exemplo, utilizado como matéria-prima na ornamentação dos tapetes, foi introduzido pelas mãos de Helena Botura. Foi eu não digo obra do acaso, porque eu até coloco isso como... Jesus falava, não quero essas coisas embaçadas para mim, eu dizia, queria uma coisa mais vibrante. Como eu comprava até açúcar de confeiteiro quando eu fazia os quadros para fazer uma rosa, uma coisa. Eu falava, mas meu Deus. Aí eu falei, isso não está legal. Aí aconteceu de cair uma garrafa marrom, quebrou-se, e eu olhei, a gente estava tingindo bagaço de cana também, que também nós usamos. E aquilo começou a brilhar, parecia ouro. E o motivo meu daquele ano era um quadro. O motivo era um cálice. Então eu olhei e falei, olha aqui, dá para fazer o ouro do cálice com isso aqui. Então eu pilei o vidro em 3 granas diferentes para fazer marrom mais escuro, marrom médio e o pozinho bem fininho para fazer o ouro mais fininho. E aí comecei toda uma alquimia de testar com vidro branco. Vidro azul eu usava leite de magnésia, porque era uma das cores difíceis também de fazer. O sulferino, eu comecei, a dona Castellani lá, me arrumou uma tinta de tingir sabão cor-de-rosa. Fazer, então, eu tenho até hoje... As publicações em jornais e revistas são um registro vivo da participação ativa de Helena Botura em todos os 65 Corpus Christi. Nas páginas da revista de circulação nacional O Cruzeiro, de 1962, a artista é personagem central de uma extensa reportagem sobre o Corpus Christi de Matão. Então, esse material eu continuo preservando enquanto eu estiver viva. Porque depois eu pretendo doar para o acervo do Museu de Matão, porque aqui tem a história do Corpus Christi desde o início até o que hoje acontece. Tenho tudo registrado aqui. Os meus quadros, isso aqui eu tenho só dos meus quadros, mas eu tenho blocos também de ruas, de quadros, de início, fotos muito antigas. Sabe, desse branco e preto, não tinha, ou do tempo dos monoclinhos, você lembra que a gente... Então,
eu fui arquivando e algumas delas foram aumentadas de tamanho, né? Porque eu fiz uma exposição uma vez. Mas aqui, quem nunca viu um Corpus Christi pode ver como tudo aconteceu, desde o início. Há 10 anos, problemas de saúde fizeram Helena Botura se afastar da confecção dos tapetes, mas não do Corpus Christi. De 2003 para cá, a artista se dedica a pinturas de telas que são levadas para o oratório instalado na rua no dia da festa. E agora, em primeira mão aqui na TVM, vamos mostrar o quadro que a Helena vai levar para a rua esse ano, nesse Corpus Christi, que é a Madonna de Borgerot. Tá pronto, Helena? Tá prontinho. Tá pronto. Já eu tenho medo de ficar doente, então já pronto um mês antes. Todo ano eu escolho um artista acadêmico e esse ano foi o quadro de Borgerot. Só que as rosas eu acrescento por causa já faz parte do meu tema, né? As molduras, como aqui. As rosas são indissociáveis do seu trabalho. São. Eu não tenho. A turma, cadê o quadro das rosinhas quando eu fazia na rua, né? Então agora, e esse quadro vai, como eu já disse antes, ele vai para um altar. Então eu todo ano faço um quadro diferente, um quadro com técnica acadêmica de artistas também acadêmicos, com a técnica que eu aprendi a fazer com o professor Anderson Janete, que ele passa todo... Isso aqui todo é uma técnica que se chama de veladura. Você pinta o quadro inteiro, depois você passa uma tinta marrom toda por cima, você limpa o claro e vai repintando o quadro. Agora, Helena, então, gostaria, em nome de toda a comunidade matonense, né, de cumprimentá-la por você ter sido a artista escolhida para ser homenageada nesse Corpus Christi 2014. Obrigada. Eu agradeço de coração e quero retribuir essa homenagem e repartir com todos os antepassados, os precursores dessa profissão, que foram que, cada um doando um pouco de si, aconteceu isso que hoje acontece. 66 anos de história, de fé e de entrega ao que a própria Helena se refere como paixão. Um misto de sofisticação acadêmica e pureza de alma. Assim é o Corpus Christi para Matão. Assim é Helena Botura para a maior manifestação artístico-cultural e religiosa da Terra da Saudade. Helena, o que o Corpus Christi significa para você na sua vida? Nossa Senhora, significa um mundo de coisa, porque eu, apesar de eu estar falando que é um joelho quebrado, eu ganhei outro de metal, né? Então, é uma forma de eu poder agradecer a Deus pela vida boa, pelos filhos saudáveis, pela minha vida com meu marido, minha vida de casado. Esse ano fizemos 50 anos de casado. Então, ele me deu um dom, por pequenininho que fosse. Eu tentei lapidar e fazendo, então eu coloco esse dom que Deus me deu a serviço dele, para propagar as coisas dele, e é o único dia que Jesus sacramentado sai pelas ruas de Matão. Eu acredito, não vou jurar, mas eu acredito que Matão já sofreu alguns golpes, algumas coisas, mas nunca foi uma coisa assim, monumental, como a gente vê por aí. Eu acredito que seja em função disso, porque tem gente que fala que a gente fica lá se exibindo, se mostrando para a televisão, mas eu posso te garantir que não é assim. Eu faço com a maior devoção do mundo, porque... E o meu maior prazer, todo mundo falava, como é que é, Helena, o carro vai passar em cima, vai desmanchar? Meu maior prazer era que o Santíssimo estava passando em cima, eu ia lá para ver. Então fala, eis aqui a minha oferta, Senhor.